Então, uma vez aprendido como há essa formação de autoanticorpos, né, e como a doença se origina, a próxima pergunta que nós poderíamos fazer é, afinal, como o lúpus leva à lesão renal? Qual é o mecanismo pelo qual os pacientes com lúpus agridem o rim desenvolvendo nefrite lúpica? Bem, nós vimos no começo da aula que a nefrite lúpica é o protótipo da glomerulonefrite por imunocomplexos. Então é exatamente dessa maneira que o lúpus agride o rim. Nós temos na doença uma formação de diversos autoanticorpos. Então, o que acontece é que esses autoanticorpos se juntam aos seus antígenos na circulação, formando imunocomplexos circulantes, ou os anticorpos se ligam a seus antígenos diretamente no tecido renal, quando os antígenos pertencem ali ao tecido renal. Naturalmente, com isso, você tem a formação de imunocomplexos. Esses imunocomplexos podem se depositar principalmente ali em três regiões, ou no mesanjo, ou na região subendotelial, ou seja, que fica ali entre o endotélio capilar e a membrana basal, ou na região subepitelial, que fica entre o podócito e a membrana basal glomerular. Dependendo da localização, ele pode ativar mais facilmente ou menos facilmente o complemento e induzir mais ou menos alterações proliferativas. E como é isso? Vamos entender um pouco melhor. Então, aqui nós observamos um corte em close de um glomérulo. Aqui nós temos o capilar glomerular, formado aqui por uma célula endotelial e o seu citoplasma fenestrado, com as fenestras endoteliais. E aqui nós temos a membrana basal glomerular em laranja, e aqui nós temos um podócito com seus prolongamentos podocitários, determinando as fendas de filtração. Então, e aqui nós temos o mesanjo, né, que fica ali entre a membrana basal glomerular e os capilares endoteliais fenestrados. Então, nós temos esses três espaços onde os imunocomplexos podem se depositar. Eles podem se depositar no espaço mesangial, eles podem se depositar entre o endotélio capilar e a membrana basal, a gente chama isso de depósito subendotelial, ou ele pode se depositar entre o podócito e a membrana basal, nós chamamos isso de depósito subepitelial, afinal outro nome para o podócito é célula epitelial visceral, né, da cápsula de Bowman. Esses depósitos que se depositam no mesanjo, eles geralmente induzem o que? Proliferação do mesanjo, recrutamento ali de células inflamatórias. Então, geralmente esses pacientes têm expansão da matriz mesangial, porque também há liberação de fatores produtores de matriz. E esses depósitos que ocorrem aqui na região subendotelial, eles têm maior capacidade de ativar o complemento. Então, nós sabemos que a via alternativa do sistema complemento, ela é desencadeada, né, inicialmente por reconhecer ali a ligação entre antígeno e anticorpo. Então, você tem ali o desencadeamento da cascata clássica do complemento e, consequentemente, isso vai causar o quê? Alterações líticas ali, destruindo a arquitetura celular local. Nós temos também recrutamento de células inflamatórias que passam a ocupar o interior dos capilares glomerulares, o mesanjo, e nós temos também até indução de proliferação, né, das células endoteliais ou das células mesangiais, bem como aumento de matriz. É por essa característica que os depósitos subendoteliais, eles são característicos ali da nefrite lúpica proliferativa, que tem muitas alterações inflamatórias, muita proliferação celular, muita disfunção renal, justamente porque tanto a proliferação ali das células endoteliais como o recrutamento de células inflamatórias ocupam ali o espaço
capilar glomerular, às vezes até destruição da membrana basal glomerular com aparecimento de células inflamatórias aqui dentro da cápsula de Bowman, induzindo aqui a proliferação desse epitélio parietal da cápsula de Bowman, que começa a formar várias camadas contra o glomérulo, levando ao colapso do glomérulo. Nós chamamos isso de crescente, né? Que seria uma manifestação de gravidade extrema, né? Que normalmente a apresentação clínica nós vamos chamar de glomerulonefrite rapidamente progressiva. Já os depósitos subepiteliais, uma vez que tem a membrana basal no meio, eles têm menos exposição ao sistema imune, então eles têm menos capacidade ali de ativar o complemento e tem menos capacidade de recrutar células inflamatórias e induzir proliferação. O que normalmente acontece é ele destruir o pé do podócito, né, causar alterações tróficas aqui de permeabilidade. Então o paciente geralmente evolui com o quê? Com uma síndrome nefrótica, porque o podócito ele é a principal estrutura ali da barreira de filtração glomerular, capaz de conter a filtração de proteínas. Então, geralmente, quando o pé do podócito é acometido, o paciente cursa ali com a síndrome nefrótica. Mas de uma maneira geral, quando os depósitos são apenas subepiteliais, nós não temos tanta ocupação ali do capilar glomerular por células inflamatórias, nem temos proliferação de célula endotelial. Então, geralmente, esse paciente não tem o quê? Queda da taxa de filtração glomerular. Ele costuma apresentar uma função renal normal ou quase normal, né? Já nos depósitos subendoteliais, eles são característicos da nefrite lúpica proliferativa e, consequentemente, eles tendem a cursar ali com a queda da taxa de filtração glomerular. Então, de uma maneira geral, esses são os mecanismos que estão relacionados à agressão renal do lúpus, né? Esses depósitos subepiteliais, eles são característicos daquela classe 5 da nefrite lúpica, que a gente chama de membranosa, justamente porque as alterações tendem a ser o quê? Espessamento da membrana basal glomerular e apagamento ali dos processos podocitários quando vistos sob microscopia eletrônica. Já as classes 3 e 4 da nefrite lúpica, que são proliferativas, elas tendem a cursar ali com os depósitos embaixo do endotélio, causando inflamação bastante acentuada, ocupação ali do glomérulo, muitas vezes necrose fibrinoide ali da parede capilar glomerular, com formação de crescentes e apresentação sobre a forma de insuficiência renal rapidamente progressiva, com o paciente tendo hematúria e proteinúria no EAS.